Olá, vamos dar continuidade à discussão que vimos fazendo do livro de Lenin, O Estado e a Revolução. Entramos hoje no capítulo 4 do referido livro, capítulo este que tem por título Continuação, Explicações Complementares de Engels. Lembremos que, a todo momento, Lenin está procurando resgatar qual é a concepção original de Estado que há em Marx para contrapor esta concepção às ideias reformistas e mesmo ideias liberais. Mas o embate de Lenin também está sendo feito contra os anarquistas. Para estes, tão logo a revolução fosse feita, o Estado se tornaria totalmente dispensável. Contrária é a posição de Lenin, ancorada nos trabalhos de Marx e de Engels, ou seja, o Estado revolucionário, ele pressuporia a ditadura do proletariado, portanto, um período de transição no qual o proletariado organizado aprofundaria cada vez mais o caminho em direção ao modo de produção comunista. Para Lenin, este estado de transição, assim como haviam visto tanto Marx quanto Engels, é uma necessidade, uma vez que, feita a revolução social, a burguesia procuraria, por todos os meios, recuperar o poder perdido. Aqui é importante um outro elemento que aparece na discussão de Lenin e que é apresentada por Marx e Engels. É a questão da revolução social. Marx e Engels estabelecerão uma distinção entre o que é uma revolução política e o que é uma revolução social. A revolução política é aquela que deixa de pé as estruturas de classe. Portanto, apenas há a substituição da dominação de uma classe por outra. Novas classes ocupam o lugar de dominação que antes eram detidas pelas velhas classes. Já a revolução social pressupõe um outro processo, um processo no qual está em pauta não a reconstituição de novas estruturas de classes, e sim a elaboração de uma estrutura ou a construção de uma estrutura social na qual as classes sejam progressivamente dissolvidas e passe a existir na sociedade a igualdade real entre os homens, aquilo que Marx chamará de emancipação humana, ou chamará por emancipação humana. Vejamos, pois, como, feitas essas considerações preliminares, Lenin resgata a discussão ou aprofunda o resgate da discussão sobre o Estado presente em Marx e Engels. A primeira observação que Lenin faz é de que é necessário distinguir o que é o Estado atual do Estado proletário. Portanto, distinguir o que é o Estado burguês em relação ao Estado proletário. O Estado burguês é a dominação da minoria sobre a maioria, enquanto que o Estado proletário é a dominação da maioria sobre a minoria. No Estado burguês, o capital domina. No Estado proletário, é a classe trabalhadora que domina. Seguramente, esse Estado não pode desaparecer da noite para o dia. Não é porque a revolução foi realizada que este Estado automaticamente pode ser suprimido. Lenin vai resgatar, neste sentido, a ideia de Marx e de Engels de que haveria um processo de transição este no qual se assistiria ao definhamento do Estado. Definhamento no sentido de que, cada vez mais, o Estado deixaria de ter funções políticas. Portanto, o Estado não teria sua ação principal voltada para a dominação de classe. Quando se fala de definhamento do Estado, se está falando da dissolução do Estado enquanto instância de poder político. É lógico que,
em uma outra forma de sociabilidade, portanto, no modo de produção comunista, será necessário um mecanismo de organização da vida coletiva, mas este mecanismo não terá por finalidade garantir novas formas de dominação de classe. Ao colocar a questão nestes termos, fica possível, ou torna-se possível visualizar o quanto a leitura de Lenin sobre a Revolução Russa está distante daquilo que posteriormente aconteceu com a Revolução Russa. Lenin não está propondo novas formas de burocratização da vida social, e sim a dissolução destas formas burocráticas de tal modo que a vida social passe a ser regida efetivamente pelo coletivo e não por especialistas ou então por uma determinada classe. Prosseguindo a reflexão, Lenin observa que Marx não foi contra o fato de que o Estado desaparece com o desaparecimento das classes, ou será abolido com sua abolição, mas contra os operários recusarem o emprego das armas, a violência organizada, ou seja, o Estado, que deve servir o objetivo de quebrar a resistência da burguesia. Lembremos que violência organizada, não no sentido da instauração de uma vida social totalmente despótica ou ditatorial. Violência organizada no sentido de que o embate contra a burguesia não seria feito através de palavras. A burguesia não resistiria através de palavras, e sim com armas em punho. Daí a necessidade do proletariado contar também com a força organizada para que pudesse contrapor à violência burguesa uma forma de resistência da mesma magnitude. E prossegue Lenin. A forma revolucionária e transitória do Estado necessário ao proletariado, que significa que o proletariado só precisa do Estado durante algum tempo. Não divergimos dos anarquistas na questão da abolição do Estado como objetivo. Afirmamos que, para atingir esse objetivo, é necessário utilizar temporariamente os instrumentos, os meios e os métodos do poder do Estado contra os exploradores. Como para extinguir as classes, é necessária a ditadura temporária da classe oprimida. Portanto, o que difere os anarquistas dos comunistas em relação ao Estado não é o fato que ambos vêm, ou não é o fato de que ambos têm posições distintas em relação ao objetivo, e sim ao fato de que, em relação ao Estado, os anarquistas entendem que o Estado pode ser abolido imediatamente, enquanto que Lenin, na esteira do pensamento de Marx e Engels, está apontando para a necessária constituição de um Estado de transição, portanto, da ditadura do proletariado. E prossegue Engels. Marx escolheu a maneira mais incisiva e mais clara de colocar a questão contra os anarquistas. Devem os operários, ao derrubar o jugo dos capitalistas, depor as armas ou utilizá-las contra os capitalistas, a fim de quebrar sua resistência. E o uso sistemático das armas de uma classe contra outra, o que é senão uma forma transitória de Estado. Lenin observará continuamente, ao longo deste capítulo, que a ditadura do proletariado é um caminho para a extinção do Estado, de tal modo que o Estado não terá mais funções políticas. Um exemplo disto, segundo Lenin, foi exatamente a Comuna de Paris, de 1871. Lenin observará: a Comuna deixava de ser um Estado na medida em que lhe cabia reprimir não a maioria da população, mas a minoria, ou seja, os exploradores. Ela havia quebrado a máquina de Estado burguesa. Em vez de uma força especial para a repressão, entrou em cena a própria população, portanto, a classe trabalhadora organizada. Tudo isso é um afastamento do Estado em sentido próprio.
portanto, do Estado no sentido político, enquanto instrumento de dominação de classe para perpetuar a dominação de classe. E se a comuna se tivesse consolidado, morreriam nela por si próprios os vestígios do Estado. Não teria tido necessidade de abolir suas instituições. Elas teriam deixado de funcionar à medida que não tivessem mais o que fazer. Neste sentido, Lenin está apontando para o fato de que o Estado deve ser continuamente transformado tão logo a classe trabalhadora ou o proletariado tome poder, tome o Estado, à burguesia, ou seja, arranque o poder de Estado à burguesia. Mas isto não significa a constituição de uma nova forma de dominação de classe permanente, e sim a constituição de um Estado popular cuja finalidade é exatamente a abolição de toda e qualquer forma de dominação social. Lenin traz aqui uma discussão extremamente importante também, ou a referência para uma discussão muito importante. Ele observa que permanecemos no capitalismo, embora seja em um novo estágio dele, mas sem dúvida no capitalismo. Esta observação é importante, uma vez que leituras recentes têm indicado que, como o capitalismo mudou, é necessário encontrar um novo método de compreensão do capitalismo. Lenin está pautado na compreensão de que a dialética fornece os instrumentos necessários para pensar toda e qualquer transformação da realidade social. Portanto, o capitalismo pode mudar, mas a sua essência, que é a relação de exploração de uma classe para outra, não muda. Isso significa que o método continua sendo válido para analisar, para continuar analisando esta realidade. Portanto, é necessário não se confundir a forma com o conteúdo, embora forma e conteúdo não possam ser pensadas separadamente. A forma do capitalismo pode mudar, mas o conteúdo do capitalismo mantém. Neste sentido, não há por que dizer que o método está ultrapassado, e sim resgatar o método para compreender estas transformações que se operaram no interior de uma mesma realidade, que é aquela realidade dada pelo capital. Para Lenin, a República Democrática, portanto, aquela na qual o proletariado está à frente, buscando caminhar no sentido da constituição do modo de produção comunista, a República Democrática é a via de acesso mais próxima para a ditadura do proletariado. Isso porque tal república, não eliminando de modo nenhum o domínio do capital e, consequentemente, a opressão das massas e a luta de classes, conduz inevitavelmente a tal alargamento, desenvolvimento, potencialização, uma vez que surge a possibilidade de satisfazer os interesses fundamentais das massas oprimidas, essa possibilidade se realiza inevitável e unicamente na ditadura do proletariado, na direção dessas massas pelo proletariado. Portanto, Lenin está reivindicando aqui a necessidade de uma forma democrática que não seja idêntica à democracia burguesa, mas que preserve a participação do coletivo nas decisões. Isto é importante porque muitas vezes se diz que, com Lenin, nasceu toda a defesa de uma conquista do poder pelo poder, ou então a instauração de uma burocracia para oprimir o povo. Isto está distante do pensamento de Lenin. Lenin está vendo a diferença que há entre a democracia burguesa e a democracia proletária, mas não está abandonando a forma democrática, portanto, a forma de participação da maioria como caminho para a instauração de um novo modo de produção, para a instauração de uma nova forma de sociabilidade. Para Lenin, o centralismo em Engels não exclui a ampla administração local, contanto que as comunas e as regiões defendam voluntariamente a unidade do Estado, eliminem todo o burocratismo e todo o comando vindo de cima. Aqui, mais uma vez,
se reforça a ideia de que Lenin não está em defesa do burocratismo. Lenin está olhando para a necessidade de haver um poder central que não tenha as funções políticas detidas na sociedade burguesa, mas que seja capaz de apresentar ou de tocar o conjunto daquela realidade social, deixando para aquelas comunas, para as unidades locais, o desempenho necessário dada a realidade ou as condições daquela estrutura local. O que ele está colocando na prática é que deve haver um centro de organização, mas não um centro de dominação. É necessário que sejam respeitadas também as condições locais. O que não pode haver é uma dissonância entre os interesses das comunas e o projeto global a ser realizado. Portanto, Lenin não está dizendo que o Estado controla tudo ou que deve haver um centralismo onde as comunas sejam tolhidas da possibilidade de encontrarem caminhos para atender às necessidades do conjunto. O que ele está propondo aqui, ou o que ele está observando aqui, é a necessidade de que iniciativas tomadas no âmbito das comunas não sejam contrárias às necessidades postas pelo órgão organizador geral, pelo ponto de organização geral, que visa a constituição de uma nova forma de sociabilidade. É uma questão extremamente complexa essa, que se tentou resolver na questão durante o desdobramento da Revolução Russa através dos planos quinquenais. Só que planos quinquenais nos quais aquilo que Lenin está chamando aqui de comunas, ou então as unidades locais, elas perderam totalmente a sua autonomia para tomarem decisões. Não é isso que Lenin está apontando. O que ele está apontando é para a necessidade de uma unidade orgânica entre aquele órgão central que está coordenando a totalidade do processo e as unidades locais. Portanto, não se trata de falar que Lenin era um burocrata ou que reforçava o burocratismo, e sim ele está atento em como que o processo pode se desenvolver sem conduzir a novas formas de burocratismo. Para Lenin, a fim de suprimir o Estado, é preciso transformar, portanto, as funções do serviço de Estado em operações de controle e de registro tão simples que sejam acessíveis e realizáveis pela imensa maioria da população, leia-se o conjunto dos trabalhadores, e, depois, por toda a população, sem exceção. E a completa eliminação do carreirismo exige que o lugarzinho de honra, ainda que não lucrativo, a serviço do Estado, não sirva mais de trampolim para lugares altamente lucrativos nos bancos e nas sociedades por ações, como acontece constantemente em todos os capitalistas, em todos os países capitalistas mais livres. É interessante esta questão, porque quando pegamos os romances russos daquele período, é interessante observar que os autores sempre estão olhando para a existência de uma burocracia de Estado, na qual os funcionários de Estado estão ali colocados em razão de privilégios da própria classe à qual pertencem ou dos estratos de classe ao qual pertencem. Lenin está investindo aqui contra esta ideia de que o Estado é cabide para acolher burocratas ou aqueles que querem se dar bem. O Estado, ele vai continuar existindo ou vai definhar no sentido de perder a sua forma política, mas haverá um órgão central no qual o aparato de organização desse Estado, uma vez que é necessário tocar questões da vida cotidiana, que o aparato de desenvolvimento deste instrumento ou deste centro organizativo, ele não existirá para acolher aqueles que querem se dar bem ou terem uma vida luxuosa ou simplesmente terem privilégios. Trata-se da constituição de um aparato no qual a força coletiva deve dominar. Daí Lenin estar colocando a necessidade também de simplificar
às atividades desenvolvidas por esse novo aparato, a fim de que todos estejam em condições de gerir este aparato de tal forma a não constituírem novos aparelhos burocráticos ou então novas castas que procuram utilizar aquela instância para interesse próprio. É uma questão extremamente complexa, uma vez que pensar este novo centro de organização exige que estejamos diante de uma revolução que está sendo realizada e que está em desdobramento. Não se trata, pois, de ficar imaginando como seria esta organização, e sim como lidar com esta forma de organização nas condições concretas nas quais se realizaria um determinado processo revolucionário. Isso colocava para aquele caso questões extremamente importantes, uma vez que não podemos esquecer que a Revolução Russa não aconteceu em um estado no qual as forças produtivas estavam desenvolvidas, e sim em um estado extremamente rural, agrário, e que precisou, portanto, correr atrás do prejuízo para tentar encaminhar o salto qualitativo em direção ao modo de produção comunista. Ele observará ainda que numa república democrática, não menos que numa monarquia, o Estado continua a ser uma máquina para a opressão de uma classe por outra. Isso não significa de modo algum que a forma de opressão seja diferente ao proletariado, ou seja, este estado de transição, que seria a ditadura do proletariado, ele continua mantendo o seu caráter político, mas é um caráter político no qual a dominação já não é mais a da minoria sobre a maioria, e sim da maioria sobre a minoria. No entanto, este estado político, ele precisa ir definhando, e ele só pode definhar à medida em que avançasse o próprio processo revolucionário. Portanto, à medida em que avançasse a própria luta do proletariado pela superação das classes em geral. Lenin vê que isto seria um longo processo. Portanto, não se trata daquela ideia idílica de que, feita a revolução, tudo está resolvido. Pelo contrário, a revolução é obra de gerações e gerações, nas quais espera-se que cada geração crie as condições para o aprofundamento daquele processo que conduza à existência de uma sociedade sem classes. Daí, Lenin colocar, em determinado momento, somente uma nova geração será capaz de remover de si todo esse entulho estatal. E esta é a questão que está ligada para a superação da democracia formal e a sua instauração em democracia real. Para Lenin, a democracia não é idêntica à subordinação da minoria à maioria. A democracia é um Estado que reconhece a subordinação da minoria à maioria, ou seja, uma organização para exercer a violência sistemática de uma classe sobre outra, de uma parte da população sobre outra. A supressão, propomos-nos como objetivo final a supressão do Estado, ou seja, de toda violência organizada e sistemática, de toda violência sobre as pessoas em geral. Portanto, Lenin não está propondo aqui uma tirania, pelo contrário, ele está propondo a supressão de toda forma de dominação social que tem caracterizado as estruturas de classes. Propomos-nos como objetivo final a supressão do Estado, ou seja, de toda violência organizada e sistemática, de toda violência sobre as pessoas em geral. Não esperamos o advento de uma ordem social em que o princípio da subordinação da minoria à maioria não seja observado. Mas, buscando o socialismo, estamos convencidos de que ele vai se transformar em comunismo e, nesse sentido, desaparecerá toda a necessidade da violência sobre as pessoas em geral, da subordinação de um ser humano a outro ser humano, de uma parte da população a outra parte dela, porque as pessoas se habituarão a observar
as condições elementares de convivência social, sem violência e sem subordinação. Portanto, este texto, ou esta parte do livro, é extremamente importante para dissolver aquela ideia de que Lenin era um autocrata, de que Lenin era um ditador e de que Lenin trabalhou para a constituição de um Estado totalitário, de uma sociedade totalitária. O que vemos quando lemos O Estado e a Revolução é Lenin preocupado com o caminho de como dissolver a estrutura de classes, como caminhar em direção ao modo de produção comunista. Portanto, de como instaurar a democracia, não em sua forma burguesa, e sim na sua forma proletária, com a participação coletiva visando o interesse geral. Com estes elementos, encerramos aqui a discussão deste capítulo 4 de O Estado e a Revolução. Discutimos hoje o capítulo Continuação, Explicações Complementares de Engels. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, a fim de que possamos continuar melhorando cada vez mais o nosso trabalho, contribuindo assim com as jovens gerações de estudantes, com as jovens gerações de pesquisadores e também com o desenvolvimento da classe trabalhadora, que pouco a pouco foi abandonando estes referenciais importantes para pensar a sua própria realidade cotidiana. Até uma próxima.